Que a paz do Nosso Senhor esteja com todos que estiver ouvindo esse vídeo. Eu queria comentar o seguinte, a respeito de criança autista na igreja. Aí eu queria falar com uma certa propriedade, porque eu tenho um filho autista, certo? E a igreja da qual eu me congrego é na CCB. Então às vezes levanta muita coisa, muita regra, mas seria interessante conversar com os pais. Porque, pensa bem, tá saindo agora uma circular aí que tá rodando no Brasil, que diz que a orquestra vai ter que tocar mais suave por causa dos autistas. Agora, a grande verdade é o seguinte: será que é necessário? Será que isso vai resolver o problema dos autistas? Entendeu? Era interessante saber se esse pessoal do ministério, ou quem tá com essa ideia aí, se eles perguntou, se eles foi realmente saber como é que funciona. Porque, ó, eu tenho um filho autista e eu vou dizer o que é que incomoda ele. Quando nós vamos na igreja, o que mais incomoda ele, em primeiro lugar, é ter muita gente perto dele. Ele se sentir abafado, entendeu? Por muita pessoa perto. Então, quando nós vamos na igreja pequena, muita gente perto, ele entra em crise. Na mesma situação, nós vamos na igreja grande, por exemplo, na central da nossa cidade aqui, a galeria tá vazia, minha esposa fica com ele lá, ele fica calmo. Primeiro problema. Abre aspas. Eu sei que de autista para autista varia também. Mas basicamente, primeiro é isso aí. Ele não gosta de muitas pessoas estranhas em volta dele. Segundo ponto, vamos falar do som. Viu? Assusta muito mais uma criança um grito de um pregador no microfone, um grito surpresa, do que o som da orquestra. Entendeu? Então, sabe, tem coisa assim, ó, para não alongar muito. É o básico. Tem que ver o que prejudica mais. Aí o recado é o seguinte, viu? Se vocês estão mesmo preocupados com autista, com criança autista, etc e tal, então separa um lugar com espaço para ele ficar, para a mãe dele ficar. Aconselha a irmandade a não recriminar. Explica o que é o autismo lá no púlpito. Porque uma coisa que acontece muito, e eu tenho certeza que existe muitas outras mães e pai que passam pelo mesmo. Você chega na igreja, teu filho começa a ter crise, ficar nervoso, gritar, chorar, e tem irmã que fala assim, ó, por que a mãe não bate? É birra, faz cara feia, quer que saia pra fora, entendeu? Por exemplo, eu com a minha esposa, nós temos muito trabalho, muito problema para ir na igreja por causa disso. Chega lá, geralmente não tem uma recepção legal da parte da irmandade. Entendeu? Então veja bem, primeiro passo, tinha que acertar a questão do espaço. Tem um espaço para a criança ficar, com a mãe ficar ali à vontade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: tão preocupado com o autista? Aconselha primeiramente os pregadores. Os pregadores têm que se controlar. Na hora de ir lá explicar a palavra, então ele se controla. Se a preocupação é com o autista, se é esse o motivo, então os pregadores têm que primeiramente se controlar e não gritar no alto-falante, que vai assustar muito mais com a orquestra. Agora, em última instância, teria que mexer com a orquestra. Porque, ó, eu também sou músico e toco. Aí cada hora aparece aí uma regra diferente, daí, viu, daqui a pouco não dá pra tocar mais. E o chato que é sempre uma desculpa. É por causa do autista, mas é tipo assim, é tendencioso, pô. Falar que vai baixar, diminuir o volume das orquestras,
por causa das crianças autistas. Não é por isso. Não é por isso que vocês estão fazendo isso aí. Ó, então fica a dica. Um autista, o problema dele não é tanto a intensidade de som, é o susto. Então, vocês querem realmente ajudar um autista? Esse recado fica para membro, para ministério, para quem ouvir. Primeiro, um espaço. Segundo, controla os seus pregadores. Deixa a orquestra por último. Entendeu? Não vai ser regulando a orquestra que vocês vão conseguir ajudar o autista. Esse é o menor dos problemas. Essa é a minha dica como membro da CCB, como músico e principalmente como pai de autista. Deus abençoe a todos aí que ouviu.